Saudações a todos, sou Marcos Arino Baloi Calbundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, o blog escrito, né, www.urumilá-fa.com.br. Neste vídeo eu vou fazer uma explicação geral sobre o conteúdo dos odus. Eu vou falar sobre qual é a informação, que tipo de informação a gente encontra dentro dos odus, né, no conteúdo literário, nos versos, tá bom? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o odu, e fique nesse vídeo. Se o assunto não lhe interessa, tem outros vídeos no canal. Um abraço a todos. Bom, então vamos lá, né, sobre esse conteúdo. Mais um vídeo sobre odu, mais um vídeo sobre odu. E olha que eu não falo sobre odu no canal, né? Eu falo sobre religião e sobre o conteúdo, o contexto dos odus. Então, mas é mais um vídeo sobre odu que eu estou falando aqui. Mas não tem como fugir, não. Lembrando a todos, né, que o conteúdo desse vídeo está no blog escrito, tem lá um texto com o que eu vou falar aqui, né? A maior parte dos vídeos que eu faço aqui tem sempre um texto, eu vou lendo, né? Vou fazendo uma leitura, por quê? Porque isso é assim que funciona mesmo, a gente prepara o texto para a gente saber o objetivo, claro, ver as palavras que eu estou falando, os pontos, então é assim que funciona, por isso que às vezes não faço isso, né? Eu faço só, como é um caso, às vezes eu faço anotações, né? Às vezes eu tenho anotações quando o assunto é simples, mas os casos mais complexos eu faço com texto. Então isso tem lá no blog, tá certo? E lembrando a todos que esse canal, né, acima de tudo, tem como objetivo dar informações para que vocês possam, a partir das informações que eu dou, tomar as melhores decisões da vida de vocês. Claro, eu não dou receitas prontas. O que eu falo de religião e teologia de Fá, de modo que eu explico e faço do ponto de vista da religião que ele define, né? O Ifá define uma religião. E principalmente da sua, né, relação com Deus, tá? Então é sobre esse ponto de vista que eu estou falando aqui. Além disso, eu também aqui explico a prática da religião, de fato, né, para que vocês possam entender o que é correto e avaliarem de uma forma mais lúcida as coisas que vocês encontram por aí, tá? Então, eu repito sempre aqui, eu nunca aqui tenho abordagem de falar sobre o que é errado. Eu falo sobre o que é certo, o que deveria ser. Aí vocês fazem um julgamento, porque falar sobre errado dá muito trabalho. Por esses motivos, né, que eu aqui não tem monetização também, né? Eu estou só para dar informações. Então, assim, não tem número de WhatsApp aqui, não estou mandando fazer consulta, não tem nada. Esse canal tem o objetivo de mudar vocês de uma forma ampla, através de informações, porque é a forma que eu acredito, né? Eu não acredito que um babalaô, 2, 3, 4 vão conseguir mudar o mundo para a pessoa que atende. Não funciona assim. Eu acho que trazer informação, trazer a mensagem de Deus, né, através dessa religião é muito mais importante e atinge muito mais gente, influencia muito mais. Mas iniciando o assunto de odu, que é o que todo mundo quer ouvir, né? A primeira coisa importante que eu tenho que repetir sempre é, olha só, gente, odu não são divindades. As únicas divindades nessa religião são Deus, os Irumolé e os orixás, sendo que os orixás são um tipo especial de Irumolé e não uma divindade separada. Tudo é Irumolé. Irumolé é o nome geral que se dá para as divindades criadas pelo Deus Supremo, Olodumare, para cuidar da nossa vida. Os orixás de forma especial cuidam da gente e os Irumolé de forma geral também cuidam da gente, né? Então, isso são as divindades. Mas odus, que eu falei no início, vou repetir a primeira frase. Odus não são divindades. As divindades são essas que eu citei aqui agora. Se você não entende o que é orixá, qual é o conceito de orixá desta religião, não se preocupe, tem vídeo que eu explico no canal o que é orixá. Tem mais de um vídeo. Veja esse vídeo, você vai entender com clareza, tá? Mas, voltando, então, essa é a primeira parte que eu tenho que falar, porque tem muita gente, falar para vocês, porque tem muita gente que dá a entender que o odu seria como se fosse uma divindade, né? Principalmente o pessoal ligado muito, que vem do candomblé, ligado ao candomblé, o pessoal do candomblé. Eu acho que é mais difícil alguém falar isso, não, quase impossível. Se alguém dá a entender que o odu é uma divindade e é uma babaloia de Fá, essa pessoa, você ou ele estão enganados, estão no lugar errado, tá? Mas então o que é odu, né? Odu, gente, é informação, O odu é a palavra de Deus para nós. Assim como os judeus têm a Tanaká, que são aqueles livros sagrados dos judeus, a Tanaká é o nome do conjunto inteiro do livro, no qual a Torá é parte deles, tá? Mas o conjunto inteiro é a Tanaká. Assim como os católicos têm a Bíblia, que inclui a Tanaká dentro, né? Os islâmicos, né? O pessoal muçulmano, tem os versos do Alcorão,
e os hindus têm o Vedas e o Mahabharata, nós temos os versos de Odu. Veja, eu citei várias religiões com seus textos sagrados e a nossa com os nossos textos sagrados. Odu, a coincidência aí no caso dos indianos, que é verso, o Alcorão também é verso, o Odu também são versos, né? São histórias na forma de versos, não histórias contínuas, né? Então, tudo isso são fontes religiosas. Então, o Odu é a fonte religiosa desta religião. O corpo literário de Fá é dito primariamente ser uma tradição oral, né? Quero lembrar todo mundo disso. Eu sei disso, vocês sabem. Isso é devido aos Yorubá não terem desenvolvido uma língua escrita. Quem não sabia disso passa a ser informado, né? Os Yorubás não tinham língua escrita, eles só tinham língua falada. Aí os Odus viraram, né? Tudo dos Yorubá vira uma tradição oral. E nesse caso dos Yorubá, ser uma tradição oral não é uma virtude, né? E infelizmente, né, para os Yorubás, eles não criaram uma escrita para registrar o seu conhecimento, o que é um absurdo, né? Muitas civilizações, qualquer civilização criou qualquer tipo de coisa para escrever. Os Yorubás não fizeram isso. Então, existem algumas culturas no qual tem a tradição escrita, a tradição oral, aquela que não está escrita, que as pessoas conhecem. No caso do Yorubá, não tem essa mística, porque tudo lá é tradição oral, porque eles não tinham escrita, né? Eu até digo que talvez ele tivesse sido uma civilização de mais sucesso, mais longeva, se eles tivessem documentado aquelas coisas escritas para eles, se ele tivesse criado leis, se ele tivesse feito o que os povos que tiveram sucesso, né, e foram importantes na humanidade fizeram, que era ter esse código escrito para que você pudesse compartilhar as pessoas têm uma base comum, tá? Então, a falada tradição oral não é um fim, né? Não é um fim, uma qualidade, é uma consequência da falha deste povo que não desenvolveu a escrita. E assim, por causa disso, não pôde preservar o seu conhecimento e não o difundiu de forma adequada e ampla. Então, eu peço a todos que esqueçam esse glamour que existe em termos de ser uma tradição oral. Isto foi uma falha, ok? A maior responsabilidade por essa confusão, tá, e falta de entendimento que tem sobre essa religião é isso. Não existe uma base comum, documentada, para se basear. Assim, enquanto tradição oral, todo mundo fala e inventa o que quer, porque fica tudo muito fácil. Se houvesse uma base documentada, nós ainda assim lidaríamos com o problema de ter mais de uma interpretação teológica, como que ocorre com os judeus, como ocorre com os católicos, os muçulmanos, com todo mundo que tem uma base documentada, né? A questão das interpretações teológicas. Mas lidar com isso é muito mais simples do que não ter nenhuma base e permitir invenções de toda a natureza. Então, por isso, entendo, por isso que é complicado às vezes falar sobre religião, e por isso que você vê, você vai ver eu falando uma coisa, o cara falando outra, porque, cara, essa é a dificuldade, é natural, tá? Por essa razão, tome muito cuidado com pessoas que fazem coisas muito afirmativas, dizendo que é assim, que ele sabe o conhecimento dele. Eu não falo isso, digo sim, sempre disso, é o conhecimento que eu aprendi, cito as minhas fontes, cito como eu aprendi, experiência, para dar as informações. Mas tem gente que afirma que pega um tratado, é isso aqui como se fosse uma verdade, ele não tem ideia de como aquilo nasceu, beleza? Então, existe uma certa confusão nisso aí. Mas isso é para por que eu estou falando das informações? Não é para ficar implicando com as outras pessoas, não. É para dizer a vocês que, de fato, quando a gente fala de Odu, tudo existe uma certa dificuldade por essa falta de base comum. Então vai ser muito comum você encontrar uma pessoa falando uma coisa, outra falando uma coisa diferente. Pode ser que esse aqui esteja com uma base ruim, informação ruim, uma coisa inventada, tá? Então essa divergência é normal, tá? Não significa que seja certa, mas é normal acontecer. Mas, retornando em Fá, outra informação importante que eu queria falar sobre as obras de Deus, né? Olha só, vamos tirar alguns demônios aí. Foram os europeus que criaram a escrita para os Yorubás. Foram os europeus que foram lá registrar o corpo literário de Fá em escrita para salvar e preservar aquilo que eles tinham. Assim, antes de você entrar nesse mimimi de falar mal dos europeus, os terríveis colonizadores, pense um minuto nisso que eu falei agora. Foram estrangeiros, europeus, tementes a Deus, que foram lá e salvaram esta religião do seu fim, do ocaso dela, do término, tá?
Você pode pensar no que quiser, você pode pensar em coincidências e no acaso, mas eu tenho a certeza que foi Deus que inspirou pessoas como Verger, como Basco, como Drewal, como Parrinder e outras que existem, irem até os Yorubás, resgatar a religião deles, documentar antes que os próprios Yorubás perdessem essa religião. Olha, só a vontade de Deus poderia motivar essas pessoas que eu citei a se interessarem pelos sul-africanos naquela época. Essas pessoas foram pinçadas entre os europeus ou mesmo no Novo Mundo para fazer esse trabalho. E eram pessoas que ou já eram religiosas ou viviam com o povo religioso. Tá? Então, assim, eu acredito sim, na mão de Deus, no sentido de buscar ajuda externa para salvar essa religião. Eu vejo um movimento evidente de Deus a favor dessa preservação, tá? Incluindo nisso a vinda para o Brasil da religião. E depois essas pessoas criando uma língua escrita para eles, documentando detalhadamente o que era possível para salvar a teologia através do corpo literário dos Odus. Isso, gente, na minha opinião, foi sim coisa de Deus, tá? Eu dou uma importância muito grande para a questão da religião ter vindo para o Novo Mundo, os orixás ter vindo para o Novo Mundo, e dou uma importância muito grande para a participação do Brasil nisso, na preservação da religião de orixá, ok? Assim, essa religião que eu trato aqui se preservou através de esforços impensáveis, cara. Lembrando sempre que religião é uma coisa que vem de Deus, ela é sagrada. Se você crê em Deus, você não pode ser obtuso e achar que só a sua religião seja legítima ou boa. É muito pequeno você achar que Deus só olha para você e todas as demais pessoas são adoradores de ídolos. Cara, isso não existe. E só para fechar essa parte desse comentário aqui, olha só, antes de criticar ou de elogiar os Yorubás, pense o seguinte: quem salvou a religião de orixá não foram os Yorubás. Não foi aquele pessoal da Nigéria, não. Quem salvou a religião de orixá foram esses estrangeiros, fomos nós do Brasil, foram eventualmente os cubanos, o pessoal da Haiti, foi essas pessoas, o Novo Mundo, as pessoas que migraram para cá, que vieram e que cultivaram essa religião. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: religião, sim, é uma coisa de Deus. E essa é uma amostra que Deus quis, de fato, preservar essa religião. Porque como muitas outras religiões acabaram, mas essa existe até hoje um esforço de preservar ela. Mas vamos lá, quando eu começo a falar de religião eu me empolgo. Mas vamos ver. Então, o que os Odus contêm de tão especial? Né? Olha, seguindo tudo que eu falei até agora. Os Odus, através de versos e histórias em versos, tá certo? Como tem nos outros trabalhos, nos outros livros sagrados, perdão, contém ensinamentos de Deus para nós vivermos melhor. Gente, é só isso. É só isso. Os Odus têm o mesmo tipo de informação que tem uma Bíblia e o Mahabharata, qualquer livro que tenha lá, o Corão. É o mesmo tipo de informação. Os Odus, o conteúdo deles, os versos, as histórias derivadas do verso, porque o verso tem uma coisa, a história é uma coisa interessante, né? Como eu falo, tudo é verso. Mas aí tem histórias de prosa, né? Muitas histórias são derivadas do verso. O cara pega ali o verso, aí ele reconta aquilo numa forma de uma história. Tome cuidado, né? Esse é o processo. Então o que eles têm nos versos? Eles nos explicam como é a vida, quais são as forças que atuam sobre a vida, quais são os comportamentos positivos que levam ao sucesso, quais os negativos que levam às dificuldades. O Odu, ele ensina ao Babalô quais os arquétipos comportamentais das pessoas, quais são os comportamentos bons e trazem bênçãos de Deus e os comportamentos negativos que trazem os problemas, tá certo? E eles explicam, né, explica quais são os comportamentos e explica por que aquele comportamento traz a negatividade, tá? Então, o Odu, no final das contas, ele é um manual de instruções de viver bem. É um manual que Deus nos mandou para nós sermos pessoas boas. Os Odus explicam então sintomas através dos comportamentos visíveis, né, que a gente toma, esses são os sintomas, e correlaciona esses comportamentos visíveis, esses sintomas, com a origem disso, para que o Babalô entenda a origem do que está levando aquilo, né, causa e consequência, e possa orientar a pessoa como ela deve mudar a causa
para livrar das consequências. Esse é o mecanismo dos odus. Os odus nos mostram o que passamos e sofremos na vida são resultado de nossas ações e que as nossas ações afetam outras pessoas e que somos afetados também pelas outras pessoas. Tem um ciclo importante, né? E essa, de fato, é uma matriz muito intrincada de relações. Por quê? Porque tudo que está acontecendo é uma teia que envolve todo mundo, né? É isso que o Odu explica para o Babalaô, isso que tem um ensinamento lá dentro. Os Odus ensinam o Babalaô o que ele deve saber para entender as pessoas. Olha que coisa curiosa, né? Tá certo, né? Eu estou falando aqui simplificando muito. Olha, mas é isso, gente. Eu estou traduzindo bem isso, né? E ele explica como entender as pessoas e os seus problemas, os problemas das pessoas, baseado em diversos padrões de comportamento. Então, todos lá estão bem mapeados, né? E através desse mapeamento, ele ajuda a identificar como ajudar as pessoas a entender elas mesmas e as vidas que elas têm. Assim, Odus não são instrumentos para prever o futuro, não se prevê o futuro com Odu. Eles são instrumentos para você ver a vida das pessoas, ver a vida de outras pessoas em volta de você e de outra pessoa, e entender isso. É um instrumento que permite o Babalaô te ajudar a conhecer você mesmo, tá certo? E através disso, você conseguir fazer a transformação principal, que é isso, você se transforma e restabelece a ligação com as pessoas. Um oráculo baseado no Odu continua sendo um oráculo focado naqueles textos de autoconhecimento, tá certo? E Fá te ajuda a se conhecer, as suas virtudes, os seus defeitos e o resultado de suas ações. Nada diferente disso sairá de um oráculo de Fá baseado de Odu. Gente, é isto que tem dentro de Odu. Os textos de Odu, nos textos de Odu, o conhecimento que está ali pode ser usado, inclusive, sem você estar em uma consulta. Isso é importante, já falei algumas vezes. Eu tenho uma pessoa que comentou isso, falou isso nos comentários. Você pode estudar os versos, os significados de Odu e aplicá-los de forma geral, tá? Na vida das pessoas como orientação. Os Odus Meiji. Mas para isso, você precisa também do entendimento auxiliar, porque os Odus têm mensagens conflitantes, porque, já expliquei isso, para o mesmo problema, pessoas diferentes têm adotado comportamento diferente. A vida não é simples, gente, as pessoas não são simples, não tem só um caminho para fazer a coisa certa, existem vários caminhos, e dependendo da pessoa, da situação, do contexto, do em volta dela, esse caminho pode ser o bom, para aquela pessoa, aquele outro caminho pode ser o bom. É isso que o Babalaô tem que passar a vida estudando, tá? E eu sempre digo o seguinte, os Odu, eles são os Odus, tem os Meiji e os Odu. Eu vou fazer um vídeo que vou explicar isso com detalhe, né? Os Odu, né, os Odus filho, eles são direcionados somente a orientações pessoais. Então, quando eu estou falando do conteúdo de Odu, né? Primeiro, o conteúdo dos Odus Meiji são o principal, que tem a sabedoria de Fá. E o que tem nos Odu Meiji, né, nos Omodu? Os Omodu são as coisas personalizadas, ele vai no detalhe do que está acontecendo com aquela pessoa e dá orientações para aquelas situações específicas. E aí variam muito, como eu falei, variam muito os caminhos que você pode adotar. Assim, como eu estou falando, os versos de Odu podem ser usados até sem oráculo, tá certo? Mas eles continuam exigindo orientação de uma pessoa que conheça esses Odus, né, conheça essa sabedoria de forma ampla, porque senão você vai pensar coisas sem entender o contexto que ela está e sem entender as amarrações. Então, os Odus, apesar de representarem verso, que todo mundo pode ler, apesar de ter conhecimento e sabedoria, não são simples, não basta você ler e sair aplicando, né? Igual a Bíblia que você lê, né? O pastor e padre, o pastor principalmente, né? O cara pega a Bíblia, lê lá, versículo tal, não sei o quê, fala uma frase, aquela frase contém todo o conhecimento. Eu questiono muito isso, seja para aquela religião, e aqui digo isso, não se aplica, você não pode pegar, porque no Odu, o Betuá está dizendo isso, olha só, esquece, não use esse tipo de coisa, porque isso não funciona em Fá, tá? O Babalaô,
tem que ser uma pessoa com muito estudo. O Babalô passa a vida toda estudando, eu continuo estudando, aprendendo, e cada hora eu vou aprendendo mais coisa. Porque a gente tem que conseguir entender os versos de uma forma mais filosófica, tá? Ser mais, assim, mais conceitual, mais teórica. E o Babalô tem que ter a capacidade de fazer o uso desses versos, né, com a finalidade para a qual eles foram criados, né, entendendo o contexto, entendendo os versos, as histórias e como é que se aplica. Isso que eu estou falando aqui é muito difícil. Vou repetir, eu já falei outras vezes, não resolve você pegar um tratado pré-interpretado, falar para a pessoa, o significado é esse, aquele. Sério, isso não é EFA, ok? Mas lá, vamos continuar. Mas nem tudo é só comportamento, como já falei em outro vídeo. Nem tudo é só comportamento em relações interpessoais. Assim, de fato, não é só isso. Então, existe realmente uma complexidade relativa em lidar com o supernatural e a questões ligadas com a nossa relação com Deus. Principalmente no que diz respeito ao ciclo da vida, né? O entendimento dessa vida, a amarração com outras, de uma forma muito objetiva, muito sincera, né? Então, esse entendimento desse contexto dos ciclos de vida e da relação com Deus se soma à questão da parte de comportamento. Porque eu comecei falando, você pode dizer, então Odu é só comportamento pessoal. Não, sim, é isso também. Só que existe uma teologia que o Babalô tem que conhecer, né? Como é que você nasce, como você volta, né? Esse ciclo de vida, né? Do vida, do pós-vida, do volta da vida. Existe um contexto maior. Os Odus, eles estão inseridos aqui no meio desse ciclo de vida, de vai e volta e de relação com divindades. Então a complexidade é maior do que eu só posso ter deixado entender no início, que nós estamos falando de entender pessoas, comportamentos bons e relações interpessoais. Existe uma parte teológica que adiciona complexidade, tá? Então, assim, por isso é que a gente leva muitos anos para poder amarrar essas coisas todas, porque você tem que entender isso em partes. Você tem que entender o contexto teológico, entender... Aí depois que você consegue juntar essas coisas todas, aí é que você fica tendo utilidade para as pessoas que te consultam. Mas apesar de eu estar falando sobre essa complexidade aqui, realmente né, existe um ambiente complexo para você entender, o que eu aprendi é o seguinte: o entendimento disso, do contexto geral, é muito mais simples do que as pessoas fazem parecer. As pessoas gostam de complicar coisas demais, gerar muita relação. Ou seja, olha só, vou voltar. O Odu tem esse componente dos comportamentos, fortemente ligado às relações interpessoal, mas ele tem também os componentes de ligação com o divino e do entendimento do ciclo de vida. Você tem que amarrar várias coisas, tá certo? Se você não entende isso de uma forma global, em geral, entende as amarrações, você se tende a se perder nas complexidades pequenas e ficar traduzindo tudo como se fosse pequenas complexidades, o que torna tudo uma coisa muito complicada. E às vezes não é, às vezes as coisas são mais simples, tá? Uma coisa importante que eu queria deixar com vocês aqui é essa questão do entendimento do Odu. Os Odus não são coisas pensadas do nada, não são significados pensados do nada. Eles têm, assim, a formação deles, Odus, como eu já expliquei, como se fossem capítulos de um livro, né? Cada Odus tem 16 capítulos, e cada capítulo teria, vamos dizer assim, mais 16 divisões, que daria um total de 256 partes, mas assim, os Odus, esse é um livro de capítulos, mas isso tem uma continuidade, e eu vou explicar nesse primeiro vídeo isso aqui, eu vou fazer um outro que eu vou explicar em detalhes Homo Odu, porque aqui eu não vou falar de Homo Odu, eu vou ficar. Então os Odus têm um significado contínuo, não são por acaso, a sequência dos Odus e os significados deles são intencionalmente construídos e vão ao encontro disso que eu expliquei para vocês. Então, indo na sequência, né? Assim, começa com o OB. O OB, ele fala sobre a questão do nascimento, o início da nossa jornada no mundo, né? E fala como é que essa jornada a gente vai receber coisas positivas e negativas, e nós vamos encontrar na nossa jornada as duas coisas, é isso que ele fala. Aí vem o Oeku. O Oeku fala, assim como, e eles são opolos, né? Então, assim como o OB fala do início, o Oeku fala do fim dos ciclos, tá? O fim dos ciclos, que não significa que seja o fim da vida. Também tem, mas fim dos ciclos que você tem lá na vida. Ele fala sobre o mistério dos passos, né? Os mistérios que tem, o mistério que tem entre cada passo que não vai trazer. Ele fala também da prosperidade que a gente traz do Orum para cá como nossa opção e faz a gente ter atenção no foco no caminho, né? E também a ligação com o passado
que você teve, que você trouxe. Então ele está ligado, o OB, na questão de trazer você dos ciclos do início e fim, né, que o OB tem o início, o faz o fim, e da herança que você traz do Orun, tá? Quando você nasce. Aí vem o Iori. O Iori, ele fala da formação do caráter. Então você surgiu, tá lá. Aí como é que é? O Iori fala da formar o caráter, moldar a pessoa, fala da visão mediúnica que se comporta, né? Da ligação Orun-Aie que vai ser necessária, vai ser estabelecida através de Fá, e do suporte de Deus para a nossa jornada. É isso que está em Iori no contexto. O seguinte é Odi. Odi já fala sobre você constrói o caráter em Iori, Odi é a externalização do caráter, né, e da pessoa humana, construído em Iori. Você constrói lá e você externa. Ele fala da importância da união, da família, como núcleo do sucesso da sua jornada. A família é a base dessa religião, e isso começa em Odi, ou seja, você constrói a pessoa, a fase seguinte é a construção da união, da família, do sucesso. Fala da integração com a comunidade, né? Então, enquanto os 3 primeiros eles falam do indivíduo, o Ori diz que é importante essa pessoa se juntar à comunidade. Aí vem o próximo, o Obará. O Obará fala das metas da sua vida, né? Você construiu, nasceu, né? Pessoa. Aí vem qual a próxima informação que o traz? As metas da sua vida, o esforço para você atingir os seus objetivos, a orientação para você ser bom, a orientação para você atingir a prosperidade, a orientação que você pode ser bom e ser próspero ao mesmo tempo, né? Ou seja, e ele diz que o sucesso será merecimento. E aí vem o outro polo, que é o Okaran, que é o quê? É o desequilíbrio nessa jornada, quando você perde o seu caminho, a maldade humana que interfere na sua jornada, o mal disfarçado, né? O mal que se disfarça de bom, e fala também do útero estéril. Aí vem o seguinte, né, que é Hirosum, que é o que? A vida como um rio. Não, então, olha só, lembra que eu estou formando um conjunto. A Hirosum, ele fala o quê? Ele fala do contexto maior da vida como um rio que corre, né? E que segue como um rio a evolução e a transformação, o fato da gente viver entre o bem e o mal, o problema da gente perder a questão da gente perder o nosso destino na vida, né? A ligação com perder o nosso destino do nosso Ori, né? Ele traz para a nossa vida a Elenini. E aí traz uma questão muito importante, que é a disputa da nossa alma, né? Elenini e Olodumare, né? Eleni e Olodumare disputando a nossa alma, no sentido de nos esforçarmos para ser as pessoas boas, né? E Eleni fazendo a gente se distanciar disso, nos forçando a pé o caminho de Deus. Então não existe uma disputa, existe uma disputa do bem aí, né? E o Hirosum fala da transformação. Da transformação, de trazermos a beleza no mundo, que esse é o papel que Deus nos deu, de transformarmos o mundo numa coisa bela, bela no sentido de sermos belos, de ir por dentro de comportamento, sermos integrados com a nossa comunidade, de ser integrados com todo mundo, né? Então a grande diferença aqui de Obará para o Hirosum, que o Obará é aquelas metas pessoais que você traz, né? E Hirosum fala da nossa responsabilidade com o mundo, né? Como se fosse assim, se tivesse um Odu para ser uma Odu de ligação com a ecologia, seria o Hirosum, que eu diria para isso, tá? Aí vem o polo seguinte, que é o Ari, né? Que é a continuação de Hirosum. Ele fala então sobre a dureza nessa jornada, o trabalho duro que vai recompensar, mas que você vai ser forçado. Ele fala traz informação que você deve persistir no bom. E fala de Adé destruindo o seu caminho para você voltar e continuar a reconstruir aquilo com determinação. O teste, né, de Eleni para a sua alma, você provar que tem uma alma boa. Aqui a gente encontra em Oari, finalmente, a primeira que se manifesta, o mal teológico. O mal teológico é que se manifesta de forma principal, interferindo na nossa vida, fazendo o polo com o Lúcio. E Oari nos prova, faz a aprovação do nosso caráter. E principalmente ele fala sobre a opinião das pessoas sobre a gente. A gente tem que ser uma pessoa que tem que o nosso sucesso depende da boa opinião das pessoas junto da sociedade. Então, enquanto o Hirosum nos diz para trazermos a beleza, o Ari traz um julgamento da sociedade pelo nosso comportamento.
Aí logo a seguir vem quem? Ogundá, que é justamente a continuidade de jornada, a gente remover os obstáculos do caminho, né? A remoção do obstáculo com energia, a força do trabalho em grupo, né? E traz também a questão de você não brigar, de você conversar, de você usar a tecnologia para resolver isso, né? É um modelo de energia masculina para remover obstáculo e trazer o sucesso. E aí vem o próximo, né? Na caminho também, que faz um polo com Ogundá, que é Ossá, que eu já tenho um vídeo que eu falo só sobre Ossá, né? Que ele é o Odu que remove, que traz a informação da remoção dos obstáculos pela via espiritual, não pela aquela via de Obará, perdão, a via de Ogundá. Então, assim, pela via espiritual, ele que remove esses obstáculos, traz a energia feminina, limpa os problemas de nós, traz a prosperidade, né? O sucesso financeiro, vinda do Orum, né? E ele também é das pessoas que têm segurança. Eu não vou falar do Odu aqui. Então, mas ele também traz assim a paixão nos dominando, porque excesso de energia feminina significa a paixão que nos domina, a emoção maior que a razão, né? E aqui a primeira vez que a Jé surge nos Odus é aqui em Ossá, tá certo? Ossá é o Ogundá feminino, enquanto você tem o Ogundá com o Ogum, Ossá vem com a Jé. Então aqui a Jé surge. Então, olha só. E esse é o último dos Odus do Aê, né? Os Odus até agora, de Obê até Ossá, falam do Aê, da nossa vida, da nossa formação, da nossa relação com as pessoas. Aqui em Ossá é o último deles, já começa a falar dos Odus do Orum, tá? E aqui que a Jé surge, porque nos outros Odus não tem a presença de Jé. O que tem lá é justamente os Adjogum que estão lá nos outros. E aqui surge a Jé. Aí a Jé vai continuar aparecendo em todos os Odus a seguir. O que tem a seguir, Ireté. Ireté, ele, agora, né, já com uma ligação espiritual, ele fala em você tefar, né, como faz a gente riscar a sua fortuna, né? O Orum te suporta nisso, você vai ter o sucesso financeiro. O Ireté é o Odu que mostra os milionários e também mostra o mal da riqueza. É o Odu que mostra o seu esforço em obter aquilo, as suas pernas realizando aquilo, a sua determinação. Ele vem junto com a influência de Olokun, trazendo toda aquela prosperidade. E também traz Elinini junto e te empurrando para o mal, né? Para você fazer a opção pelo bem. Eu sempre digo assim, se tem um Odu que nos aproxima, que eu chamo que é esse aqui, ele até é o Odu do diabo, né? O diabo católico. É aquele que te tenta para fazer a coisa errada, para buscar o atalho, enquanto você tem, na verdade, que seguir pelo bem, né? Aí o seguinte, Otuá, que é o oposto que é o outro polo de Ireté. Otuá, nessa relação do Orum, é a pessoa, ele mostra a pessoa que já é abençoada, que nasceu abençoada por Deus. É ele que traz as bênçãos de suas vidas anteriores, ou seja, então a pessoa que está ali no mundo, é a bênção de Deus baseada nos créditos que você já teve sendo uma pessoa boa, dos comportamentos, né? Em Otuá, o mal não afeta a pessoa, porque a pessoa ela é abençoada e, claro, vigiada por Enelini e a Jé, para que continue sendo esse merecedor. Otuá traz a prosperidade do comércio, né? A pessoa de Otuá, ela não será um babalaoso, será uma pessoa dedicada ao comércio, né? Mas também tem uma outra face, que é a face do anjo caído, né? Eu digo assim, o anjo caído está aqui. O anjo caído que se revolta com a humanidade, né? A pessoa vê de Deus, ele não gosta dela, então passa, num aspecto negativo, passa a ter essa relação com a comunidade, né? E aqui também se manifesta a questão do conflito religioso. Existe uma relação importante, né? Com alguns Odus, né? O Oeku se relaciona com o Otuá, porque o Oeku vem as coisas que você traz do Orum, né, com o nascimento. O Otuá tem o merecimento, o Icá com o Otuá, que é a questão do mal, né, o mal humano. Também o Otuá é outro tipo de anjo, o anjo guerreiro, né, e Ireté e o Otuá estão juntos, tá certo, né? Aí o próximo nessa minha sequência, o Turopon. O Turopon é interessante, é o Odu no qual a Jé destrói as obras do homem, né? Ele tá junto, que parece um pouco com o Arya, né? Então aqui a Jé destrói as obras dele, e o Turopon traz o mistério do útero, da gestação, né? Traz a questão da salvação das doenças, né? E o Turopon, o mundo acolhe essa pessoa com o bem. E o Turopon marca, por causa disso, que o mundo acolhe muito bem a pessoa, marca os psicopatas, porque o Turopon é o do intelecto do homem, ele marca o intelecto, a inteligência, e aí ele fala tanto do uso para o bem como para o mal. No caso do para o mal, onde a gente encontra os psicopatas, no caso para o bem, as pessoas que são bacanas. Mas também marca pessoas brutas, determinadas.
brutas, determinadas e inteligentes para isso, né? Aí vem finalmente, né, o meu do preferido, Icá. Icá é o do da maldade humana, é o anjo vingador, né? É a ira de Deus, é aquela pessoa, é o anjo, né? Aquela pessoa com a relação que Deus que vem para punir as pessoas pela maldade, né? Ele está fortemente ligado com o Otuá, né? Otuá e Icá. Eu sempre diria que o Icá é o estágio anterior ao Otuá, né? O Icá ainda é a pessoa que ainda está, como foi a ira de Deus, e o Otuá já está abençoada, né? Então a pessoa que enxerga, né? Que vê o mal humano, né? Que teve a formação. Então, e em Otuá, em Icá, perdão, a gente tem essa ligação com Deus muito forte, voltada para superar a maldade, né? Por isso, às vezes, em Icá tem a formação de coisas como se o senhor da guerra, né? A pessoa que ama a guerra, ama o combate, por isso que eu falei na questão do anjo vingador, né? Porque se você se deixar tomar por essa coisa, você passa a adotar um comportamento voltado para isso, um cara que ama a guerra, ama a disputa, ama dentro. Então o Icá representa o mal que está dentro da gente, né? Lembrando que lá em Obará, além toda aquela prosperidade, aqui os ditadores, aquelas pessoas que abusam da autoridade humana, a gente encontra em Obará. E essas pessoas dos senhores da guerra, a gente encontra em Icá, então eles estão ligados ali, né? E a outra coisa importante em Icá é a seguinte, né? Enquanto o Turopon, a humanidade o quer, e cá a humanidade não o quer, quando a humanidade o rejeita. Isso foi interessante. Aí vem um outro preferido meu que eu tenho aqui, Oxé. Oxé representa a fé, as preces, né? Nossas preces são ouvidas, né? Outra coisa também é o dinheiro, eu já falei no Duri, o dinheiro vem ao mundo, né? A riqueza vem ao Oxé, né? Então, aqui, por causa dessa questão da fé, né? Vem também a riqueza, do dinheiro que vem ao mundo em Oxé, vem a riqueza associada ao mal, né? A ganância pelo dinheiro. Aqui são os ricos que roubam dos outros, né? Os grandes. E quando você tem os milionários, até em Oxé você tem os bandidos que roubam as outras pessoas. E aqui a gente encontra o bandido rouba as pessoas, por quê? Porque ele odeia a humanidade, odeia as pessoas, então ele tira delas. Então aqui tem um ódio à humanidade. Também tem a questão do erotismo, desejo de procriar, que está aqui. E por último, né, que tem aqui Ofum, que para encerrar, é a terra. Então, enquanto Obê são as pessoas que vivem no mundo, Ofum representa a terra, as energias telúricas, as forças, os espíritos do mundo, os espíritos telúricos que estão aqui. Aqui, em Ofum, Ifá diz que você deve valorizar a sabedoria e a riqueza, você deve procurar crescer e ser rico em sabedoria e não riqueza. O Ofum, a pessoa vem, né, a mensagem é para você consertar o mundo se conserta em Ofum. Então o objetivo em Ofum que atrás é espalhar a sabedoria, espalhar a verdade, espalhar o caráter, é você ser, o Ofum caracteriza o reto, o duro, o impiedoso nesse sentido, né? E também tem aqui o poder feminino, né, do axé, né, porque o útero está aqui também, né, até aqui o útero do Babalaô, o Ibadu está em Ofum, ok? Bom, então com outras características. Então, basicamente era isso. Só fazer uma pausa aqui para você ver como as coisas são, né? Eu fiz aqui anotações para poder falar em seguida, em reto, não teve nenhuma pausa. Mesmo assim, eu demorei esse tempo todo falando. São 16. Tudo é muito complicado em Fá. 16 ou Lúcia. Imagina falar 256. Então, mesmo com as anotações, eu ainda acabei gastando mais tempo do que eu gostaria de gastar. Mas, enfim, essa é a continuidade. Sobre essa sequência, eu queria só falar uma coisa sobre a sequência de Odus. Aqui tem gente que usa uma sequência diferente da que eu usei aqui, né? Mas é diferente. Não é diferente não. Essa sequência que eu uso é a sequência de Lei e Fé. Tem muita gente que usa a sequência de Oió. Eu prefiro a de Lei e Fé. E por quê? Porque eu acho que ela que tem mais... A sequência é essa que tem mais harmonia de sequência. Então eu uso a sequência de Lei e Fé, tá? Por isso que vocês vão encontrar essa sequência minha diferente de outras pessoas. Olha, o vídeo já está longo, eu lamento, né, mas espero que tenha sido útil até o momento. Mas tem uma coisa só que eu preciso falar para encerrar, e essa coisa é muito importante. Olha só, existem dentro dessa religião, parecido com a religião católica, eu falo daqui a pouco, existem dois caminhos. Existe o caminho da ação e o caminho, vamos dizer assim, da contemplação, o caminho da fé, o caminho do pensamento. O caminho da ação é representado pelo culto de Orixá. O Orixá é o caminho da ação. Então, quando você tudo lá é voltado para ação. O oráculo é voltado para ação. Você vai jogar búzios, vai sair para fazer não sei o quê. Olha, o seu problema é esse, vamos fazer o Zé Bom para resolver. Vamos fazer esse. É isso mesmo, não tem nada errado.
orixá é ação. Nesta religião, orixá é representação. Então, o culto de orixá, representação. Então, eu sempre digo que o oráculo do candomblé, ou de Búzios, né, dependendo de conforme que ele é jogado, ele é muito bom para quem tem problemas imediatos, mesmo do dia a dia, e que quer a resolução desse problema. Cara, é lá, na ação, tá? O Ifá, pelo que eu falei até agora, é outro caminho, o caminho do comportamento, do pensamento, do estímulo, o caminho da contemplação, né, do comportamento. Esse é o caminho, não é o caminho necessariamente da ação, não é necessariamente o caminho da ação. E na hora que o Ifá vai partir para o caminho da ação, aí sim é a hora que entra o orixá. Então, toda a parte de Ifá, consulta ligada, essa parte de conhecimento da pessoa, do destino, da vida, do relacionamento dela com a comunidade, está aqui na parte de Orumilá, e só o Babalaô, que tem o espírito de Elá dentro dele, que já entendeu isso, que ele tem essa ligação com Orumilá, é que ele consegue pegar aquele conhecimento do Odu, interpretar e falar de uma forma interpretativa para te orientar nos seus caminhos. Então, é muito importante. E isso que eu estou falando diferencia muito Babalaô e Babalaô. Você vai ter um monte de gente que diz que é Babalaô, que pega tratado, vai ficar olhando lá, tá, é isso, porque eles vão estar se comportando como se fossem aquelas pessoas de candomblé. Mas quando o cara tem, de fato, o espírito de Elá, é diferente. É por isso que o Valnei, né, o Valnei lá no Ifá brasileiro, ele fala isso, olha, iniciação não é é um processo, não é um ato que você faz ali, está iniciado, plim, salabim, não, ocus pocus. Não, é um processo e só vai se completar quando você entender a coisa, você entra com o espírito de Elá, e isso está bem claro em Fá, e aí você começa a ter, abre um caminho de compreensão e você vai ter um longo caminho de aprendizado para poder se desenvolver aqui, tá? Mas, então, olha só, longo caminho mesmo, né? O fato de você estar com Elá apenas te abre um caminho, a porta. O caminho é bem longo, muito longo. E a parte de Fá ligada à ação está junto com o orixá. E aí nessa parte ela se parece com o candomblé, porque as duas estão tratando de ação aqui. Uma coisa que acontece, quando o Babalaô não completa esse ciclo e não entende isso aqui, parte para esse caminho, ele se dedica à ação. Então vocês vão encontrar também muito Babalaô cujo foco é ação. Jogou lá, papá, olha só, então vamos fazer boia, orixá, vamos assentar, você de orixá tal, Babalaô que fica preocupado em determinar qual é o seu orixá, qual é o assentamento que tem que fazer, não sei o que, te dar, te iniciar. São os caras que estão focados na ação, esses caras estão no culto errado, eles tinham que estar no culto de orixá, tá certo? E não o culto de Fá. O culto de Fá, lembra, é a primeira parte que é a mais importante, que tem o caminho longo de Elá aqui, e a segunda parte de orixá que não tem jeito, porque é a parte da ação. E a gente, o Babalaô, que foi para esse caminho, sabe que isso aqui é a parte menor, e você faz porque tem que fazer, mas não o que você queira. O trabalho do Babalaô é a parte inicial, tá certo? Então, aí eu falei dos católicos, é verdade, o católico tem bem isso, né? Tem dois caminhos, né? O caminho de Marta, que é o caminho da ação, o caminho de Maria, que é o caminho da contemplação. Então, como eu falo, as religiões são muito parecidas. Mas isso, eu queria falar isso só para encerrar, que é isso que caracteriza bem, né? Primeiro, o culto de orixá, que é o culto da ação, o culto de Fá, que não é o culto voltado para a ação. É o culto religioso, não é voltado para a ação. Que tem a parte de comportamento com a lei e a parte da ação, né? E você vai encontrar, só que você vai encontrar Babalaôs que entenderam isso e que não entenderam. Os caras que estão lá querendo fazer ação com você. Tá bom? Era isso que eu queria falar sobre o conteúdo de Odu, tá bom? O resto fica para próximas. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.